Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru. Para você que acompanha a nossa gravação, o nosso podcast, estamos na rua Cussy Júnior, número 325, no centrão da cidade. E sempre acontece aos domingos o Santo Jejum da Vitória. Para quem está ouvindo no mês de julho, agosto, nós estamos na campanha das águas do Monte Hermon. E às 8 horas da manhã, Deus tem abençoado e feito milagres. Vamos para Provérbios 16, 1 e 2. Provérbios capítulo 16, 1 e 2. Tem um anjo ao lado de cada pessoa aqui nesta manhã. Ah, Jesus, isso é maravilhoso. Provérbios capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha que bonito isso aqui, gente, como a palavra de Deus, ela mostra para nós a maneira como as coisas funcionam, né? A Bíblia é um manual da vida, é um manual de Deus, é um manual do homem. Olha o que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor, o que, gente? A resposta da boca. Pastor, eu sempre li isso aqui, acho que entendi ou não entendi, entendi mais ou menos, não é tão difícil não. Esse versículo fala dos sonhos que todo homem tem no seu interior. As preparações do coração são sonhos, sonhos de longo prazo, sonhos de curto prazo. Você fala: olha, amanhã, se Deus quiser, eu vou fechar uma grande venda, amanhã vou retirar o meu carro novo da loja, amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer a colheita lá do meu pomar de maçãs, amanhã. O outro diz: olha, daqui 10 anos eu quero estar aposentado. O outro diz: daqui 30 anos eu quero estar morando na praia. Eu percebi que o povo aqui gosta bastante de praia, não gosta? Nossa, praia é coisa boa, praia é maravilhoso. Só que por outro lado, a Bíblia diz que a resposta da boca vem do Senhor. Em outras palavras, é Ele quem dá a palavra final. Tudo que nós planejamos são só planos e nada mais. Tudo aquilo que o nosso coração deseja, que a nossa alma deseja, pode ou não acontecer, porque não depende de nós. A vida não está no nosso controle, gente. Aliás, pouquíssimas coisas estão sob o nosso controle. Você fala: olha, daqui 10 minutos eu vou fazer tal coisa, até o telefone tocar. Tocou o telefone, mudou o plano. Você fala: não vou poder ir mais. Não deu, infelizmente. A Ângela ia tocar e cantar aqui hoje cedo, aí mandou a mensagem: meu carro não funcionou. Falei para a Lívia: pega o teu carro e corre lá buscar ela. Resumindo, não estava no alcance dela. E se a gente não toma uma providência, a coisa não funciona. Mas por quê? Foge do nosso controle a grande maioria das coisas. São só planos e nada mais. E por que muitas vezes são só planos? E Deus não dá a última palavra nesse sentido. Olha o verso 2. Todos os caminhos do homem são o quê? Limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Nós temos planos, nós temos sonhos, e na nossa cabeça tudo é bom, tudo é maravilhoso. Você fala: não, eu vou ser uma pessoa realizada, feliz, abençoada. Se isso acontecer, minha vida vai ser um espetáculo. Mas Deus olha e diz: não, você não tem preparo para isso. Ou então, vai, porque realmente para você isso vai ser bom. Olha, faça tal coisa, porque isso é agradável, isso vai te prosperar. Ou então, você não vai, porque eu sei o futuro, eu sei que para você não será proveitoso. Davi, por exemplo, quis construir o templo, e o Senhor falou para ele o quê? Não. E por que eu não posso construir o templo? Porque as suas mãos estão sujas de sangue. Pastor, Davi matou milhares, é por isso? Não, por causa de um único homem. Que homem era esse? Quem? Exatamente, por causa do esposo da Betseba, que era um dos seus guerreiros, Urias. Ele não podia, ele foi interrompido.
Deus não permitiu. Por quê? Porque a santidade de Deus poderia ser até prejudicada. Não no sentido da santidade em si, mas a santidade de Deus na boca do povo. As pessoas iam falar: olha aí, camarada fez o que fez, e agora ele constrói um templo para Deus, e fica tudo por isso mesmo. Deus não permitiu. Mas na sua bondade, o que Deus permitiu? O seu filho vai construir. Agora tem um porém: você vai dar todo o material necessário. Não vai ser o templo de Davi, vai ser o templo de Salomão, mas o material é você que vai dar. E assim foi. Salomão enriqueceu, prosperou, construiu o templo maravilhoso, e tudo foi para a glória de Deus. Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Todos eles vão se realizar? Não sei. Porque Deus é quem pesa os espíritos. Deus é quem sabe aonde a gente quer chegar de fato. Deus é quem conhece as intenções do coração. Nós enxergamos no máximo a aparência de alguém, não é verdade? Nós enxergamos no máximo aquilo que é material. Deus vê o espiritual. Agora, não vamos falar dos outros, falar de nós. O que Deus tem visto dentro de nós? Será que a gente não está precisando passar por um polimento, né? Por uma limpeza, quem sabe, para que Deus possa realizar os nossos planos? Alguém diz: pastor, tudo que eu quero é tão difícil, nada chega na minha mão, parece que tudo é mais complicado para mim. Na verdade, Deus precisa encontrar um coração puro e quebrantado para que Ele possa realizar os teus sonhos. Ele nunca vai dar nada a ninguém que seja para a sua destruição, que seja para o seu insucesso. Eu lembro de uma cena que eu vi há muitos anos, uns 25 anos atrás. Eu estava dormindo e eu escutei um barulho tremendo na janela abaixo do prédio onde eu morava. Bum! Um carro bateu num poste. Era madrugada e eu vi só aquela iluminação da polícia girando, né? Porque logo chegou bombeiro, logo chegou polícia. E eu desci lá para ver, às vezes até pode ajudar em alguma coisa, né? E lá eu desci. Quando eu desci, o cidadão veio em alta velocidade. Ele não conseguiu desviar aquele tampão no meio do asfalto, estava sem a tampa, né? Fizeram o favor de arrancar a tampa. E ele foi desviar daquilo, perdeu o controle e bateu no poste. E ele estava morto sobre o painel debruçado. Era um jovem negro, eu lembro muito bem dele, grandão. E de repente vem uma senhora correndo lá de baixo, roupa de dormir, sem chinelo, sem nada, e ela vinha gritando. E quando ela chegou, era o filho dela que estava morto. E ela gritava de uma forma tão dolorosa, ela dizia assim: maldita a hora que eu comprei esse carro para você. Se aquela senhora soubesse que o final da história seria esse, ela nunca teria dado aquele carro para aquele filho. Sim ou não? Ela não sabia o futuro, sim ou não? Ela não sabia, mas Deus sabe. E Deus, sabendo o nosso futuro, Ele trata a gente no presente, para que tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos seja para o seu crescimento, para a sua vitória e para a sua felicidade. Diga aleluia. Diga: que vem às minhas mãos o que me fará feliz, o que me trará bênção, o que me aproximará de Deus, porque de outro modo eu nem quero. Se você souber que determinada coisa vai destruir a sua vida, você vai querer? Sim ou não? Então deixa Deus cuidar de tudo, Ele sabe o que é melhor para você. Aqui nós vemos 2 Reis capítulo 5. História de Naamã, que todo mundo conhece, mas como estamos na corrente das águas do Monte Hermon, e as águas do Rio Jordão, aonde o Naamã mergulhou, elas também nascem no Monte Hermon, e essas águas estão sobre o alto da sua cabeça nesta manhã. As mesmas águas que foram usadas por Deus para curar Naamã, elas serão usadas por Deus para curar a sua vida. Agora, quando a gente pensa em cura, não é só cura de um caroço, de uma hérnia, de uma queimação no estômago, de uma perna manca. Não. A cura de Deus, ela é completa. A cura de Deus, ela alcança do nosso caráter as nossas finanças. A cura de Deus vai da nossa família ao nosso interior. A cura de Deus, ela é perfeita. Amém, gente? E muitas vezes, para a gente chegar lá na frente,
nós temos que ser curados agora, porque muitas são as preparações do coração, mas Deus é quem dá a última palavra. Para que Ele possa te dar uma palavra favorável, Ele precisa te curar. Eu percebo que esta obra está sendo feita nesta igreja. Esta igreja está sendo sarada. Essa igreja está sendo sarada. Grandes pastores passaram por aqui, grandes homens de Deus. Eu vou trazer um por um aqui para participar com vocês, para matar a saudade, vai ser muito bom. Só que muitas vezes essa cura de Deus, ela leva anos. Ela demora para ser feita. Você quer ver um sintoma de que essa igreja está sendo curada? Hoje nós conseguimos dividir a igreja nos 4 cantos. Olha aqui, tem gente no fundo, tem gente na frente, tem gente aqui. Quando eu cheguei, ficava todo mundo aí no fundo. Quem lembra? Você fala, pastor, que detalhe bobo. Mas isso mostra que a igreja está sendo curada. A igreja está ouvindo a voz do seu. E se eu consigo trazer você para frente, claro que se todo mundo vier para frente, o fundo fica feio também. Então fique por aí. Quem está no fundo, fique. Quem está na frente, continue na frente. O que eu queria, era um equilíbrio na igreja. Quem está entendendo? Recebe um visitante, todo mundo no fundo, parece que caiu um meteoro aqui na frente. Fica feio. Você fala, pastor, isso é um detalhe irrelevante, que não muda nada. Você que pensa. O pastor que consegue trazer 50 ou 100 pessoas para frente e ajustar a igreja esteticamente, é um pastor que vai conseguir ensinar a palavra a essa pessoa. É um pastor que vai conseguir abençoar a vida dessa pessoa. Porque se eu não conseguir o mínimo com você, como é que eu vou conseguir o máximo? Se eu não consigo trazer você para sentar à frente, como é que eu vou levar você até o céu? Nunca, eu não vou conseguir. A obra é desafiadora, a obra é grande. Trabalhar com pessoas não é fácil. Eu estou pregando agora aqui para centenas de pessoas que são totalmente diferentes de mim. E ninguém aqui é igual a ninguém. Mas Deus, para que faça uma obra maravilhosa nesse lugar, Ele precisa lapidar a nossa vida. Ele precisa tirar as rebarbas, as arestas. Às vezes transformar o coração de pedra em coração de carne. Às vezes tirar a nossa vaidade, para que a gente veja concretizar nessa igreja os nossos planos. Nós vamos ter que ter um coração agradável aos olhos de Deus, senão isso não vai acontecer. Você pega uma criança que tem o pezinho torto. Às vezes acontece, a criança nasce com o pezinho torto. O que se faz? Como é que é o procedimento? Às vezes precisa de cirurgia, às vezes não. Você coloca uma botinha e o pezinho torto vai sendo o quê? Endireitado. E quando ele é adulto, ele não vai precisar de nenhum tratamento, nenhuma terapia, nenhuma fisioterapia. Ele vai estar 100% restaurado. É o que Deus faz com a gente. Ele conserta agora, para que esse erro, esse defeito, não traga prejuízo lá na frente. Eu tenho certeza que Deus está preparando cada um de nós para coisas maravilhosas. Deus está preparando cada um de nós para os melhores lugares dessa terra. Diga aleluia. Mas é preciso passar pela mão do oleiro, é preciso ser tratado. Como eu disse, o tratamento ele vai do nosso coração à nossa família, da nossa vida financeira à nossa saúde. Se eu não estou disposto a fazer o mínimo, como é que eu vou fazer o máximo? Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei, mas tem que ser fiel no mínimo primeiro. Ser fiel no pouco. Amigo, todos nós estamos aprendendo a agradar o coração de Deus. Esse homem Naamã, uma pessoa que precisou passar por um processo tremendo para poder voltar para casa com os seus planos estabelecidos. Ele veio da Síria. É verdade, a Síria, ela faz divisa com Israel. É como fosse Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, é a mesma coisa. Só que ele precisou largar os seus afazeres, a sua vida, largou tudo. E foi até Israel. E foi para quê? Para que ele foi até lá? Todo mundo aqui já conhece a história. Para ser curado, sim ou não? Mas do jeito que o coração dele saiu de casa, ele teria voltado para sua casa curado? Não, ele teria voltado para sua casa até pior do que foi. Porque além de leproso, agora voltaria rancoroso, magoado. Quantas vezes nós
achamos que o ponto de partida ele não é importante. Ele é. Porque se você sai do ponto de partida com defeito, e esse defeito não é tratado, você lá na frente vai perceber que perdeu tempo, que não chegou a lugar nenhum, e até o milagre que você recebeu, ao invés de te aproximar de Deus, te afastou dele. Deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar de você, talvez quebrar esse coração endurecido, essa mente fechada. Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado, é do meu jeito, é o jeito que eu gosto. Não é assim que as coisas funcionam. Agora é claro, você é o dono de uma empresa, você tem direito de estabelecer o seu modo, não é isso? Você é um professor, na sala de aula você estabelece seu modo. Mas eu não estou falando de funções, eu estou falando na vida. E na vida a gente tem que ser quebrantado, diga amém. Olha o que acontece. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém o quê? Porém leproso. Você percebe que ele, embora na sua carreira, na sua profissão, ele era um espetáculo, na sua vida pessoal ele era um fracasso. É claro que quando ele comparecia lá nas fileiras de batalha, ele estava vestido até os punhos, não é verdade? Calça comprida, camisa de manga comprida, até o pescoço, e não tinha o que envergonhá-lo. Mas quando ele chegava em casa e tirava a roupa, a família sabia que se tratava de quê? De um leproso. Essa lepra muitas vezes, ela está no corpo da pessoa, mas nem sempre. Às vezes essa lepra é uma vida sentimental mal resolvida. Às vezes essa lepra é uma vida profissional fracassada. Às vezes essa lepra é um trauma que a gente traz desde sempre. Às vezes essa lepra é a incredulidade. Você sabia que tem gente que não consegue crer? A pessoa fala, não, eu até gostaria de crer, mas eu não consigo. Ele precisa se livrar dessa lepra. E outra coisa, não é porque alguém tem sucesso financeiro que ele pode dizer que é uma pessoa bem sucedida. Às vezes essa pessoa é tão rica, né? Ou às vezes ao contrário, é tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é o dinheiro. Ela não tem mais nada. Não tem amigos, não tem família, não tem paz, não tem nada. O outro fala, não, eu tenho 89 diplomas. Não significa que ele seja um vitorioso na vida. Porque a vida não é só diploma, a vida não é só dinheiro, a vida não é só igreja. Lá vou eu aqui descrentaiar você, né? Não, porque eu sou crente, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu estou nesta igreja há 98 anos. Como está o teu casamento? Sei lá, pastor, minha mulher saiu faz 3 dias, não sei nem onde está. Então você não pode dizer que é um vencedor. Você é um crente no máximo, um vencedor não. O vencedor é o pacote, amém? O vencedor ele é completo, diga amém. E todo mundo aqui quer ser vencedor por completo, quer ou não quer? Quem quer dinheiro no bolso? Mas nem para dinheiro, irmão, se anima. Quem quer dinheiro no bolso? Só esse lado, vocês vão ter que dar o que tem para eles. Vamos lá, quem quer dinheiro no bolso? Quem quer saúde perfeita? Quem quer um casamento feliz? Um namoro abençoado? Os casados não namoram mais não? Devia namorar. Andar de mãos dadas, sentar na pracinha, chupar o picolé de quisuco. Isso é um namoro. Quem aqui quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Quem quer ter as emoções saradas? Resumindo, você quer ter tudo do bom e do melhor, sim ou não? Mas seu coração está preparado para ter? Porque muitas são as preparações do coração, mas Deus é que pesa os espíritos. Tem gente que se a vida dele se tornar uma vida completa, nunca mais ele volta aqui. Eu vou para a igreja para quê? Eu não tenho doença. É a história da sexta-feira. Olha, sexta-feira é a sexta-feira da libertação. Mas eu não estou endemoniado, eu também não estou e estou aqui toda sexta-feira. Mas quer dizer, a pessoa subir um pouquinho, ela já acha que não precisa mais da libertação.
A família deu uma melhorada. Meu pai bebia todo dia, agora só bebe em dias úteis ou em final de semana. Ele abandona a quarta-feira. Verdade, a pessoa fez a campanha das 7 águas do Monte Hermon, das 7 unções, recebeu a cura, ela acha que não precisa mais. Resumindo, tem gente que ela tem que sofrer para não sair dos pés de Jesus. No dia que o sofrimento acaba, ela não quer mais Deus, ela não vem mais. Meu amigo, as preparações do coração, Deus é quem conhece. Então mostra a Ele, prova a Ele que Ele pode te enriquecer, e ainda assim você não sairá dos pés dEle. Queria tanto uma faculdade, medicina, direito, administração, odontologia. Mas será que se você cair numa faculdade você continua crente? Tem muita gente que se perde, sabia disso? Muita gente se perde. O outro fala, eu queria tanto uma noiva, mas se arrumar uma noiva, continua crente? Ou vai cair no pecado? Por isso que Deus não dá. Por isso que saiu da Síria, foi até Israel, e enquanto não baixar, enquanto não se submeter, o milagre não chega. Vai continuar sendo um Naamã da vida. Talvez vitorioso em uma coisa, mas fracassado em outra. E olha, posso ser sincero a você? Todos nós temos esse perfil. Todo mundo aqui. Se eu disser para você que a minha vida, na minha vida, eu estou plenamente satisfeito em tudo, eu não estou sendo verdadeiro, não estou sendo honesto. Eu ainda tenho muita coisa na vida que eu quero alcançar. Eu ainda quero alcançar. Falei com a Lívia esses dias, mandei mensagem para o meu pai. Oi pai, meus pais são separados, e depois de muitos anos eu me aproximei dele. Vivi mais com a minha mãe. Oi pai, tudo bem? Ele respondeu, tudo bem. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Meu pai é uma das que eu mais admiro na vida. Tenho muito amor por ele, mas não tenho dele a atenção que eu gostaria de ter. Se eu disser a você que nesta área eu sou realizado, eu não sou. Reencontrei ele numa festa agora. Cheguei lá, pensei que você não vinha, cara, que bacana. E largou todo mundo, ficou só comigo na mesa lá praticamente. Olhei para ele e falei, pai, e a mensagem que ele respondeu foi 3 dias depois, tá? O tudo bem foi 3 dias depois, só para você entender a seriedade. Falei, pai, eu mando mensagem para você, você não me responde. Ele falou para mim, rapaz, se você soubesse como eu estou trabalhando, eu trabalho demais, cara, eu não paro, é muito trabalho. Eu falei, meu amigo, um dia o trabalho não vai fazer mais sentido para você. A vida é o mais importante, as pessoas são mais importantes que o trabalho. Mas é o jeito dele. Se encontrar ele agora é como se nada tivesse acontecendo. E aí, beleza, que bom que você veio. Mas se eu mandar uma mensagem agora, ele me responde daqui 3 dias. Eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que ele fosse presente na minha vida como eu sou na vida dos meus filhos. Eu falo com a Giovana pelo menos todo dia. Felipe é o jeito dele, o Felipe é o contrário. Você manda para ele, ele vai responder daqui 4 anos. A Giovana não. Giovana eu já acordo de manhã, pai, e aí, tudo bem? Pai, o dia todo. Chega a hora até que eu digo, menina, me esquece um pouco, me deixa um pouco, pelo amor de Deus. Mas eu gostaria de viver isso com o meu pai. Você fala, pastor, mas o senhor está falando aqui de solução de problema. Eu estou falando de solução. E eu estou mostrando que todo mundo tem o quê? Todo mundo tem problema. E como é que eu resolvo isso? Não sei. Talvez se a minha vida fosse 100% em todos os aspectos, eu não seria tão dependente de Deus, não estaria aos pés de Cristo. Talvez aqui, talvez não, certamente todo mundo aqui tem uma história parecida. Outro fala, pastor, o meu me procura todo dia, mas é para pedir alguma coisa. Uma esposa está fria. O marido, meu Deus, pastor, parece que eu nem sou casado. O filho foi embora, não sei nem onde está mais. O outro é a saúde, pastor, cura isso, fica ruim aquilo. O outro é a finança, pastor, precisa de dinheiro. Sem dinheiro ninguém faz nada. Resumindo, todo mundo aqui tem problema e todo mundo quer a solução do problema. Sabe quando a solução vai chegar? Quando Deus ver que o teu coração está preparado para viver em plena realização. Enquanto isso não acontecer, ainda que as preparações do coração sejam muitas, Ele tem a última palavra e Ele não concede o nosso desejo.
Você fala, pastor, será que eu estou orando muito ou pouco? Nem sempre é oração. Muito mais é o coração do que a oração. Até porque, diz a Bíblia, que antes da gente falar qualquer coisa, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então você deveria se preocupar muito mais com o seu coração do que com os rituais religiosos. Pastor, já sei, eu orava 1 hora por dia, vou orar 2. Aí eu te pergunto, orar 1 hora por dia está resolvendo a tua vida? Não. Então se você orar 2, não vai mudar nada para você, porque o seu problema certamente não é oração. Eu estou mais para dizer que é o coração do que a falta de oração, porque um coração que não é aprovado por Deus não tem oração recebida. Então não é a quantidade, é o que? É a qualidade. Pastor, fiz uma oferta de 1.000, não recebi nada, acho que eu vou fazer agora de 10.000, quer um conselho? Guarda o teu dinheiro, prepara o teu coração primeiro, restaura o altar, diga a Deus, tira a soberba do meu coração, tira esse sentimento de superioridade ou de inferioridade, que tem gente que é o contrário, tem gente que tem orgulho, tem outro que não se sente nada, não, eu sou a pulga do cavalo do bandido, também é errado. Naamã saiu lá da Síria para ser curado. Por quê? Porque embora realizado na sua vida profissional, a lepra desgraçava todo o resto. Mas olha o que aconteceu, versículo 2, vamos lá. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E o que mais? E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. Presta atenção, se você quer solução para a tua vida, todo mundo aqui quer, você tem que andar com gente que promova a solução. Se você andar com mexeriqueiro, fofoqueiro, gente descontente, gente que só vive de sofrimento, dor e luta, você não sai do lugar na vida. Rebelde, eu não sou obrigado, eu não vou fazer. Gente assim não para emprego nenhum, não tem casamento feliz, não fica em igreja nenhuma. Sai de perto desta praga. Diga a pessoa ao teu lado, sai de perto desta praga. Isso aí é aquele que está todo mundo bem na empresa, ele acha um motivo para arrumar um problema. Gente, vocês perceberam que o bife está duro? Ele vai fazer com que todo mundo tenha que levar marmita, por causa do tamanho da língua dele. É verdade. Sabe aquele crente que cria um tumulto dentro da igreja, entristece o coração do pastor, e depois o pastor vira uma metralhadora de cajado. Pá, 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 pá. Você fala, nossa, o pastor hoje estava bravo. Às vezes não é por causa da igreja, é por causa de uma única pessoa. Depois de tudo que você fez, depois de tudo que você falou, chega no teu ouvido, pastor, falou isso, isso e isso. A gente é ser humano, não tem como. Sai de perto. Tem que tirar, esse tipo de gente atrapalha. Esse tipo de gente não deixa a gente progredir como igreja, como pessoa, como nada. Sabe aquele que dentro da família sempre tem as novidades? É o Nelson Rubens da família. Saia de perto, isso aí só cria contenda. Chega para alguém e fala assim: ô Beth, você percebeu que teu marido está olhando estranho para a Salustiana? Fala, que é isso, é a prima dele. É, mas eu percebi. É que você não percebe nada, mas eu percebo. Amigo, essa pessoa vai destruir sua casa, essa pessoa vai destruir sua vida. O Naamã, qual foi a sorte dele? Que ele tinha uma mulher, uma moça de Deus dentro da sua casa. E sabe o que essa moça falou para ele? Não diretamente para ele, mas para sua esposa, porque ela não podia como mulher se dirigir a ele. Disse, olha, se o meu senhor estivesse em Samaria, o profeta o restauraria dessa lepra. Pense, essa moça era escrava, podia ter uma raiva tremenda do Naamã, ter um ranço tremendo dele, mas era uma pessoa de Deus e desejava o bem para o seu próximo. O que ela levou para aquela casa? Esperança. Ande com gente que te traga esperança, ande com gente que te motive, ande com gente que te jogue para cima. Agora cuidado também com quem concorda com tudo, viu? Esse também é perigoso.
Fala, rapaz, você não sabe, estou pensando em pôr fogo na minha casa. O cara fala, ô, bacana, hein? Vai, estou pensando em matar minha mãe. Que é isso, rapaz? Você realmente é um estouro, hein? Amigo de verdade é diferente de cupincha. Como é que eles falam lá no Nordeste? Parceiro. Lá chamam de parceiro. Amigo de verdade não é quem te elogia quando você está errado e nem quem te critica quando você está certo. Amigo de verdade é a pessoa que fala o certo na hora certa. Quem está entendendo? Essa pessoa tem que andar junto contigo. É dela que você está precisando. Rapaz, estou pensando em, sei lá, investir $1 milhão na China. Não faça isso. Alguém tem que te alertar, falando, não faça isso, você vai perder seu dinheiro todo. Mas o falso amigo está certo. Ih, rapaz, chinês está um sucesso. Já comeu a coxinha do chinês? É maravilhosa. O chinês não lava a mão, a coxinha é uma beleza. Alguém já comeu coxinha de chinês? Não tem um tempero diferente? É a mão que eles não lavam. Eu ouvi uma coisa até falando do investimento, né? Em vez de investir nos Estados Unidos, eu vou investir na China, porque a China é o maior, que está crescendo, é isso, é aquilo. Qual é o primeiro país do mundo que tem maior reserva de dólar? Não é difícil. Qual é o país do mundo que tem mais brasileiros, gente? Qual é o país do mundo que habitam mais brasileiros? Qual país do mundo tem mais brasileiro? É o Brasil, né, gente? Não é possível, né? Isso é teste psicotécnico, hein? Tem gente que não entra na empresa por causa desse teste. Eu participei de uma que a pergunta era: tem 7 de setembro na Inglaterra? Tem dia 7 de setembro na Inglaterra? Tem ou não tem? Quem acha que não tem 7 de setembro na Inglaterra? Quem acha que tem dia 7 de setembro na Inglaterra? Lógico que tem, só não comemora nada, mas dia 7 de setembro tem. Olha como a gente não raciocina rápido, né? O nosso raciocínio é limitado, né? O nosso, de um modo geral. Você vê, qual é o país do mundo que tem mais dólares, maior reserva de dólar? Os Estados Unidos, é claro, eles são os donos do dólar. Qual é o segundo país do mundo que tem mais reserva de dólar? A China. A própria China não investe na China, a própria China investe nos Estados Unidos. E tem brasileiro achando que a China é a solução das suas vidas. Vai pensando, você vai trabalhar 12 horas, não vai ter direito a nada, e se sair de lá ainda, decapitado. Voltando para cá. Cuidado com quem te rodeia. Que é isso? Homem não pode mandar em você. Você é uma mulher super poderosa. Acaba o casamento, daqui a pouco está super poderosa, fica com 2 filhos para sustentar, conta para pagar, prestação para pagar, e não adianta que ninguém vai te ajudar não, viu? Não entra nesses discursos não. O homem é o cabeça da casa, não para mandar na mulher, para proteger a mulher, para amparar a mulher, para amar a mulher, para respeitar a mulher, para fazer a mulher a rainha da sua casa. Qual é a obrigação da mulher? Ser bonita. Essa é a única obrigação da mulher é ser bonita. Mulher não tem obrigação de pagar conta, fazer compra. Mulher faz se quiser. O homem é o cabeça da casa. Sabia disso? Agora é claro, se o casal for inteligente, dá uma modulada, ambos se ajudam e vão juntos muito mais longe, sim ou não? Talvez é isso que tem que ser modulado na vida de algumas pessoas. Nós não estamos falando de lapidação, não é isso? Nós não estamos falando de preparação de coração. Se o casal não for lapidado, não chega a lugar nenhum. Se o casal não for tratado, não chega. Você vê que o Naamã, ele começou a ser tratado na casa dele, quando ele tinha uma boa pessoa do lado dele. Nunca mais eu vou naquela igreja. Que é isso? Que bobeira é essa? Você está tantos anos na igreja, vai sair por nada. Agora quando você pega o isqueirinho, irmão, sabe o que é o isqueirinho, né? Você sabe que eu também estou pensando em sair. Falou Satanás, diga, está amarrado. É verdade. Não, porque não sei o que, não aguento mais. Calma, tudo vai se resolver. Não é assim. Respira, logo passa. Vamos dormir, amanhã a gente fala. No outro dia o sol nasceu, está com fome, até esquece do problema.
Naamã teve alguém assim do lado dele, falou: se ele tivesse lá, ele seria curado. Seja rodeado de pessoas boas. Seja rodeado de pessoas às quais você quer ter o que elas têm, no bom sentido, e chegar onde elas chegaram, no bom sentido. Se você andar com derrotado, você vai ser derrotado. Se andar com fracassado, vai ser fracassado. Se andar com vitorioso, vai ser vitorioso. O Naamã não perdeu tempo. Vamos lá para frente. Lá no versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. O rei da Síria falou: então vai, meu amigo. O que ele fez? E veio, pois, Naamã, versículo 9 agora. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Bora. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás o quê? Purificado. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Presta atenção. Ele saiu da Síria, o que ele fez? Ele parou na porta do profeta com carros, cavalos e tudo mais. O que ele queria? Impressionar. Ele achava que a sua honra humana influenciaria na vida do profeta. Meu irmão, é um outro erro que a gente pode cometer. Muitas vezes achamos que a nossa grandeza, a nossa santidade, a nossa capacidade intelectual, mental, familiar, ela vai comover a Deus. Ela não comove não, meu irmão. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele nos vê exatamente como nós chegamos nesse mundo, nu, banguela e careca. É assim que Deus nos vê. Ai, mas no meu caso eu uso um anel. O outro, eu uso uma gravata. Eu tenho um sapato de pelica. Eu corto o cabelo no jaça. Para Deus, diga comigo, não fede nem cheira. Você pode impressionar os homens, você pode causar nos homens um impacto, mas diante de Deus todo mundo aqui é igual. Quem fala problema, quem fala problema, não interessa. Todo mundo aqui é igual diante do Senhor. Até porque Ele olha para o coração, Ele não olha para a aparência. Naamã chegou lá do jeito que ele estava acostumado. Tem gente que está acostumado e vai ter que desacostumar. Vai ter que desacostumar. Nós temos um obreiro em uma das nossas igrejas que é o juiz da cidade. Onde ele fica? Na porta, recebendo as pessoas. Bom dia, seja bem-vindo. Ele é juiz no fórum dele, mas na igreja ele é um obreiro, como qualquer outra pessoa. Aqui ninguém é diferente de ninguém, nós somos todos iguais. Uma vez alugando um salão, o cidadão era um policial, e ele atrasou a obra, e criou um problema tremendo, e eu precisava mudar, até que a gente marcou uma reunião, e ele chegou com o carro dele para falar comigo. Eu estava esperando na porta, ele foi lá, deu a volta no carro, pegou a arma que estava embaixo do banco, enfiou aqui na cintura, cobriu. Pois não, pastor, o que eu posso ajudar? Falei: amigão, você vai gritar com o soldado do seu quartel. Aqui você não é capitão, general, comandante não. Aqui você é um proprietário do salão e eu sou um inquilino. Então a gente vai falar de igual para igual, você não vem gritar comigo. Ô pastor, como assim? Às vezes a pessoa está mal acostumada. Sabia disso? Meu pai nunca gritou comigo. Um dia alguém vai gritar, não tem saída. Nunca passei por isso. Um dia vai passar, não tem jeito. Não adianta a gente querer fugir dos desafios, dos desaforos. Todo mundo um dia que não passou desaforo vai passar. Eu lembro a mamãe uma vez, meu irmão arrumou um emprego de ajudante numa empresa de descartáveis. Aí mamãe foi lá para ver como é que ele estava trabalhando. Eu, quando comecei a trabalhar, minha mãe nem acordava de manhã para saber se eu estava vivo. O meu irmão, minha mãe foi lá para ver como era o trabalho dele. Daqui a pouco ela viu meu irmão subindo uma escadaria com caixa nas costas. Chegou em casa indignada.
Falou: Fatioli, mandei ele sair. Como é que pode um menino de 17 anos de idade carregando peso? Falei: mãe, quer que ele carregue peso com 95 de idade? Se com 17 não carregar peso, vai carregar peso quando? Irmão, às vezes você coloca um menino para trabalhar num lugar e ganha meio salário mínimo. Carrega peso, engole sapo, acorda cedo, come marmita. Ele está ganhando muito mais do que o salário. Ele está ganhando caráter. Ele está adquirindo responsabilidade. Ele está sendo treinado para uma vida de sucesso. Agora fica balançando o berço do seu filho de 20 anos, dando uma madeira para ele de Neston, Quick. Quem é do tempo do Quick aqui? Quick de morango. Quem é do tempo disso aí? Eita lasqueira. Fala abaixo que o bebê está dormindo. Coloque esse cara para trabalhar, minha irmã. Todo mundo que ralou na vida foi moldado, foi preparado para a guerra. Quem aqui foi babá com 8 anos de idade, 7? Quem trabalhava em casa de família com 8, 12, 15, 13 anos? Sim ou não? Olha o tipo de pessoa que nós somos hoje. Não colocamos a mão do que é de ninguém, respeitamos todo mundo. Agora você pega uma geração que não sabe o que é acordar cedo, meu irmão. Uma geração que a escola é na esquina de casa. Isso não quando o ônibus passa para buscar. O que é isso? É a perua. Aí sai o meninão de 12 anos para entrar na perua. No meu tempo andava era 5 quilômetros, meu irmão, para chegar na escola. Chegava com uma fome desgraçada, chegava a hora do intervalo, eu era o primeiro da fila. Pegava meu prato com aquela coxa de frango. Quem é do tempo da coxa de frango? No seu tempo não dava isso na escola? Macarrão com frango. Quem comeu macarrão com frango na escola? Eu pegava meu prato, já ia para a fila da repetição e já comia na fila da repetição. Quem não passou por isso não sabe o que é vida. Hoje eles não comem porque ele não aguenta nem o cheiro da comida. Ai, pastor, ele passa mal, pastor. Aí o menino leva a lancheira. Aí você fala: pastor, sabe por que eu crio desse jeito? Porque lá na frente esse menino vai me amar demais, vai me respeitar demais. Duvido. Vai ser o que vai olhar para você e vai falar assim: some da minha vida, cara. Não é o retrato de hoje? Sim ou não? A gente não tinha nada, mas amava os pais como nunca. Eu lembro, falava para minha mãe: mãe, quando você tiver dinheiro você compra? Ela falava: compro. Não quer ter dinheiro mesmo? Quando você tem dinheiro, quando você tiver dinheiro você compra. Eu já sabia que nunca ia comprar, mas eu também não ia deixar de pedir. Irmão, o que está acontecendo? O Naamã, ele parou achando que ia ser honrado, porque ele veio de uma posição de honra. Só que o profeta, vou te dizer uma coisa, hoje pela manhã, meditando nessa palavra, Deus me deu um estalo que eu nunca havia tido. O profeta Eliseu, ele não foi maldoso com o Naamã, porque ele nem foi afora receber o Naamã, né? Ele só mandou um recado: manda ele mergulhar. A questão era o cumprimento da lei de Moisés. O Eliseu, como judeu, ele não podia ter contato com o leproso. Ele não podia. O leproso não podia estar nem dentro da cidade, pela lei de Moisés. Então o Eliseu, não é que ele foi snob com o Naamã, não é que ele quis humilhar o Naamã, nada disso. É que ele não abriria a mão da sua obediência a Deus para prestigiar o Naamã. Por isso que ele mandou um recado: fala para ele mergulhar 7 vezes. Eu nunca tinha tido essa visão, e é verdade. O homem de Deus, a mulher de Deus, nunca abre mão da sua fé para agradar ninguém, meu irmão. Quem quer que seja. Pastor, se não tiver cerveja, eles não vêm na festa, vão ficar de fora. Eu nunca vi alguém colocar um louvor numa festa só para me agradar. Você vai numa festa de gente do mundo, fala: o pastor chegou, coloca a Aline Barros aí. Pelo contrário, se é samba continua, se é forró continua, se é não sei o que continua, é verdade ou não? E parece até quando a gente chega, eles até aumentam, ver se a gente vai embora mais logo não, né? Mais rápido.
Dependendo do tanto que come, eles põem o som até mais alto. Quem sabe você não vaza. Por que que eu, como um crente, vou ter que mudar o padrão da minha casa, da minha fé, da minha vida? De jeito nenhum. Uma sobrinha que eu amo muito mandou um recado. Ela tem um relacionamento com outra mulher. Ô Giovana, eu vou aí na sua casa, vai ter uma festinha. Será que eu posso levar minha mulher? Giovana falou: você conhece meu pai. É melhor não. Não que eu ia destratá-la, não que eu ia mandá-la embora, não, ia receber as duas tranquilamente. Mas no final ia chamar, falar: filha, por favor, não venha mais. Nessa condição não. Se você quiser, a porta está aberta para você, te amo, tenho muito carinho por você. Mas eu não vou admitir que você veja a sua destruição dentro da minha casa. Deus criou você mulher, Deus não criou você assim. Ia ter uma conversa séria com ela, mas ela nem veio. A gente não pode abrir mão dos nossos valores. Pastor não pode mudar a pregação por causa de ninguém. Nossa, mas o irmão foi embora da igreja. O que pode ser feito? Vai mudar a Bíblia? Vai mudar a inspiração que Deus está dando? Vai mudar os caminhos de Deus por causa de uma pessoa? De jeito nenhum. É claro, estamos vivendo tempos trabalhosos, meu irmão. 2030 é o governo do anticristo. O Apocalipse está logo ali. Antigamente o pastor pregava, você disciplinava a igreja, as pessoas choravam. Hoje você prega, disciplina, a pessoa vai embora. Hoje é como diz o outro, a melhor saída para o pecado hoje é a porta da igreja. Não é mais o arrependimento, a conversão. Não, realmente eu tenho que ser moldado. Não, realmente eu tenho que ser tratado. Poxa, eu tenho um pastor que cuida de mim. Chamei um rapazinho um dia, falei: ô amigão, esse celular aí na hora do culto está te atrapalhando. Manda abre a Bíblia. O camarada abre a Bíblia, levanta e vai no banheiro. Em vez de abrir a Bíblia, ele abre a porta e vai no banheiro. Daqui a pouco senta. Quando senta, pega o celular. Aí não aguentei, né? Falei: amigão, presta atenção na palavra, não pode ser assim. Você está aqui para adorar a Deus, você está aqui para estudar a palavra de Deus. A dona Florinda já pegou o Kiko. Não se misture com essa gentalha, tesouro. Está cheio de Kiko na igreja hoje, irmão. Está cheio de Kiko no mundo hoje. Eu lembro, a professora falava: Fatiola, eu vou chamar a tua mãe. Dizia: professora, pelo amor de Deus, não chama não. A gente resolve aqui mesmo. Vamos no juizado de pequenas causas, audiência de conciliação. Não chama, mamãe. Vou chamar, vou escrever no caderno. Ai, meu Deus do céu. Chegava com esse caderno em casa, irmão, já tomava uma na hora. Aí ia falar com a professora: depende do que você fez, eu vou te arrebentar lá mesmo. Dizia: mãe, pelo amor de Deus. Chegava lá, a professora falando, minha mãe já ia beliscando. Eu dizia: calma, mãe, espera a acusação completa. Depois vieram meus irmãos mais novos. Meu irmão chegava com um bilhete, minha mãe dizia: essa professora não gosta de você. Olha minha mãe olhando o caderno dele de anotação, um monte de anotação, mais B.O. que a delegacia de Osasco. Essa professora te persegue. Eu vou lá. Já ia a dona Florinda lá: venha, Kiko. Você está tratando seus filhos como Kiko? Se o meu filho está num culto e o pastor chama a atenção porque ele está no celular, eu dou-lhe uma surra, meu irmão. Porque eu não admito passar vergonha por causa de filho. Hoje não, hoje quem apanha é o pastor. Ô irmãozinho, desliga o celular, presta atenção na palavra. Quem que esse pastor pensa que é? Vamos ali para a igreja Fogo na Caixa d'Água. E vai fazer palhaçada lá também, porque palhaço é palhaço em qualquer lugar. Naamã chegou com os carros, falou: quer saber, vou ser bem atendido. Aqui eu vou colocar ordem na casa. O profeta falou: não posso, dos meus valores eu não abro mão. Manda ele mergulhar 7 vezes, vai ser curado. Naamã se indignou. O que significa se indignar? Ele se tornou indigno. O problema não é queimar o incenso e ser repreendido. O problema é se indignar contra o sacerdote. Lembra? Qual foi o nome do rei? Esqueci o nome dele. Que quis queimar o incenso. Cadê os escribas e os fariseus para me ajudar?
Hã? Uzias, obrigado. Uzias entrou com incenso na mão, falou: vou queimar. O sacerdote falou: não, aqui você não pode. Isso não é honra para ti diante do Senhor. Só quem queima incenso é sacerdote. Uzias se indignou, se encheu de ira. Sabe o que aconteceu? Nasceu uma lepra na testa dele. Ele não ficou leproso quando ele errou trazendo o incenso. Ele ficou leproso quando ele se indignou. Ele achou, pelo fato de ser rei, que ele podia fazer o que ele quisesse. O Naamã achou que seria tratado daquele jeito. O profeta falou: mergulha 7 vezes. Falou: não, o que é isso? Olha o que ele fala, vai um pouquinho para frente. Aqui, aí mesmo. Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ele usa o leproso na segunda pessoa. Mas quem era o leproso na verdade? O leproso era ele. É a vaidade em pessoa. A vaidade. Você vê que ele queria ditar as regras. Não, ele vai vir, ele vai levantar, vai pôr a mão, vai orar, vai invocar. Gente, a função dele não era essa. Até porque, quando a menina falou, se ele estivesse em Samaria, o profeta o restauraria, a menina não disse como. A menina disse que o milagre aconteceria, mas ela não falou como. E a partir do momento que ele quis, que no coração dele ele aceitou, ele desejou receber o milagre, ele deveria também estar com o coração preparado para ouvir a orientação do profeta. Ele só queria a solução, mas ele não queria enfrentar os desafios. É o que falamos no começo. Muitas são as preparações do coração, mas quem dá a última palavra é Deus. E todos os caminhos ao homem parecem perfeitos. Todo mundo tem razão. E nessa de todo mundo tem razão, acaba todo mundo errado. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus quebrantar. Pastor, estou trabalhando com um encarregado, eu não aguento ele. Jesus está te moldando. Pode ser que você nem fique lá, mas ele vai te ensinar muita coisa. Com as críticas nós aprendemos mais do que com os elogios. Quando você zera uma prova, você memoriza muito mais do que quando você tira 10. A prova que você zerou, você nunca mais esquece as questões. A que você tirou 10 é só mais uma para a coleção. Amigo, deixa Deus trabalhar. Pastor, estou passando por uma fase, é o vale da sombra da morte. Eu digo sem medo de errar, é a melhor fase da sua vida. Sabe por quê? Deus está te preparando para coisas maravilhosas. Deus está te preparando para colocar você no reino, para colocar você no trono. O aplauso não prepara ninguém para o trono, meu irmão. Pelo contrário, é mais fácil o aplauso preparar para a forca do que para o trono. Ele ditou as regras, falou: olha, eu achei que ele fosse pôr a mão, que ele fosse orar, que ele fosse isso, que ele fosse aquilo. Versículo 12 diz assim, vamos lá para finalizar. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? São mesmo. As águas da Síria são todas oriundas de geleira, como o Monte Hermon. Só que a Síria tem várias nascentes de água, Israel só tem uma. As águas do Rio Jordão, eu já estive lá, são verdes. De tão pouca água que tem, acumula lodo. Só que foram nessas águas que Jesus se batizou. E o Naamã achou que para ele aquelas águas não eram satisfatórias. Foi numa igreja como essa que Jesus congregou. Tem gente que acha que essa igreja já não é mais necessária, que estar na igreja já não é mais necessário. Se o Senhor congregou, quem sou eu para deixar de congregar? Se o Senhor se batizou, quem sou eu para não me batizar? Não, já fui batizado quando criança. Uma senhora falou para mim essa semana, num culto no lar que eu fui fazer. Falei: a senhora já batizou, vó? Eu batizei quando criança. Falei: não, e se tivesse casado a senhora quando a senhora era criança, valeria? Imagina, completou 20 anos, falou: mãe, eu vou casar com o Cláudio Honor. Não, você já casou com o José. Quando, mãe? Quando você tinha 3 meses de idade, eu fiz o teu casamento. Dizer: não, mãe, de jeito nenhum, eu vou casar com essa coisa feia nada. Se o casamento com 3 meses de idade não vale, o batismo também não vale. Com quantos anos Jesus batizou? Com 30. Ele batizou com 30, como é que eu posso batizar com 3 meses? Até porque o batismo depende de vontade livre e consciente.
Você aceita Jesus? Sim, então eu te batizo, tal. Você aceita a fé, você proclama a sua fé, você declara a sua fé? Sim. Criança não declara nada, criança não sabe de nada. Tem que batizar. Amém? Ele achava que os rios de Damasco eram melhores, e eram mesmo, só que nunca puderam curá-lo. Ele nadou várias vezes certamente nesses rios e nunca foi curado. O mundo às vezes parece até melhor do que a igreja, mas foi de lá que a gente veio aos cacos. Foi de lá que a gente veio leproso. Foi de lá que a gente veio destruído. Só que o tempo passa e a nossa memória ela vai diminuindo, não é verdade? Não, que é assim mesmo, a vida é assim, fazer o quê? Não, porque não sei o quê. E daqui a pouco já estamos pensando até em voltar. Cuidado. Os rios Abana e Farpar são melhores do que o de Israel, aparentemente. Mas a tua cura está em Israel, a tua cura está na palavra de Deus. Aqui no versículo 13, vamos lá. Não me poderia eu lavar nesses rios, e o 12, ficar purificado? E voltou-se, foi com indignação. O 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Mais uma vez ele foi ajudado por uma boa pessoa. Ele poderia ter tido a sua vida destruída se ele fosse rodeado de gente ruim. Podia dizer quem que ele pensa que ele é? Quem que o profeta pensa? Falar com o general do rei da Síria desse jeito? Nunca, se eu fosse o senhor, voltaria lá, matava ele. Não podia surgir essa sugestão? Sim ou não? Eu não deixaria, o senhor não pode ser tratado assim, o senhor é um general. Mas foi o inverso. Meu pai, ele te pediu uma coisa tão simples, não custa fazer. Foi ali que ele venceu. Ali que ele foi lapidado, foi ali que o coração dele foi preparado para a vitória. Deus está usando a minha vida para lapidar o seu coração. Deus está usando a sua palavra para lapidar os seus caminhos. E tem gente aqui que vai chegar muito longe, meu irmão. Tem gente aqui que o futuro vai ser maravilhoso, diga aleluia. Eu creio nisso. No versículo 14 ele finaliza: então desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra de Deus. Sim ou não? Não, do homem de Deus. Temos que tirar esse conceito também do nosso meio. Nós sempre vamos depender uns dos outros. Igreja é a reunião de 3 pessoas, de 2 ou mais pessoas. Se não tiver 2 ou mais, não é igreja. Eu e você, unidos, somos a igreja do Senhor. Ninguém sozinho consegue nada da parte do Pai. Muito difícil. Ele dependeu do homem de Deus. Ele tinha que estar em sintonia com aquela pessoa que Deus levantou para abençoar a vida dele. E na parte B, versículo 14. Volta um pouquinho, filho. Então mergulhou conforme a palavra do homem de Deus. Primeiro ele desceu, e mergulhou. A parte B. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Sabe o que ele teve que fazer para mergulhar? Ele teve que descer. Às vezes tem que descer. Às vezes tem. Esse não é o pastor que eu queria, mas é o que você precisava. Vamos inverter a mão? Talvez alguém também não é a ovelha que eu queria, mas é a ovelha que eu estou precisando. Porque todo mundo aqui tem que ser quebrantado, não é só eu nem só você. Talvez eu não more na casa que eu gostaria de morar, mas é a casa que eu preciso morar. Talvez eu não tenha o carro que eu gostaria de ter, mas é o carro que eu preciso ter, ou não ter também. Depende da fase do processo. Você fala: pastor, eu estou numa fase que eu só estou perdendo. Pode estar perdendo objeto, bens, mas está ganhando experiência, maturidade. Dificilmente alguém cai 2 vezes no mesmo buraco, a não ser o tolo cai toda hora, não é? Cai toda hora. O homem de Deus, a mulher de Deus, inteligente, ainda que caia num buraco, nunca mais cai de novo. Então, amigo, nada é desperdiçado. Experiências, sim de Deus, não de Deus, tudo é útil. E nós todos estamos na roldana do oleiro.
Aqui todo mundo é barro e está sendo formado um novo vaso da sua vida. Aleluia! Senhor nos preparando para uma vida de vitória e de sucesso. Não demora não. Não vai demorar para isso acontecer, mas depende de nós. Quanto mais rápido nós passarmos pelo processo de aperfeiçoamento, mais rápido os desejos do nosso coração serão atendidos. Quanto tempo Naamã demorou para ser curado? O tempo suficiente para que ele quebrantasse o seu coração e fizesse conforme a palavra do homem de Deus. Quanto tempo demora para eu e você sermos abençoados? O tempo necessário para nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. Vamos aplaudir a Ele. Oh Jesus, o Senhor é lindo. Coloque-se de pé por gentileza, mão sobre o coração e eleve o pensamento. Diga para Deus: eu sou como vaso na mão do oleiro. Eu estou na dependência do Senhor. E você de casa, Cussi Júnior 325 é o endereço da Vitória. E neste domingo 8 da manhã estou te esperando. Eu sou Márcio Fatioli. Eu tenho uma bênção para a sua vida.